futebol, bom humor, automobilismo, entrevista, vôlei, bate-papo, atletismo, zoação, basquete, descontração. Começa agora na Galera Esporte. Um jeito diferente de falar de esporte. Na Galera. Oi, gente, uma excelente noite para você que está conectado junto com a gente, está ligado aqui no canal 102 Play. Este é o nosso segundo programa, pois é, na Galera Esporte que estreou aí na última semana, no dia 30. Hoje a gente já está no segundo programa, o Na Galera Esporte, ao vivo, aqui pelo canal 102 Play. O canal 102 Play é aquele braço especial da Band FM Sorocaba. A gente traz muito bate-papo, muito conteúdo, tudo isso aqui no canal 102 Play. E o Na Galera Esporte está chegando para bater papo, para trocar ideia sobre esporte, sobre tudo. Costumo dizer que esse programa fala de tudo, inclusive de esporte. Já para começar bem demais, bora dar as boas-vindas para a galera que está aqui junto com a gente no estúdio 102 Play, aqui no Jardim Paulistano, em Sorocaba. Dá meu boa noite. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar com ela que está estreando, está chegando aqui na família Na Galera Esporte, Victorinha Brunetti. Ô, Vicky, boa noite, bem-vinda ao Na Galera Esporte. Tudo bem, Vicky? Tudo. Ela dá uma risadinha. A Vicky, para quem não sabe, ela é minha filha e queria vir participar e tudo mais, e hoje ela veio e vai ter uma função muito legal aqui no Na Galera Esporte, além, obviamente, de interagir junto com a gente aqui no Na Galera Esporte. E também a ele, parceiro, aceitou o desafio, tá junto com a gente novamente, o Vitor Casagrande. Os caras lá dizem que tem o Walter Casagrande Júnior, a gente também tem o Casão aqui, o cara tem 2 metros de altura. Fala, Vitor, tudo bem, Casão? Fala, Douglas, muito boa noite para toda a galera ligada aqui no Na Galera Esporte. Vicky, boa noite, seja muito bem-vindo aqui com a gente nos estúdios, fique muito à vontade, viu? Estamos em casa, né, Douglas? E eu já vou aproveitar e vou apresentar o nosso convidado de hoje. Opa, porque todo mundo conhece e o assunto hoje aqui no Na Galera Esporte, obviamente, é futebol, é vôlei, Paralimpíada. A gente vai dar todos os destaques daqui a pouquinho, mas a gente vai falar de uma modalidade que ganhou uma notoriedade muito grande nos últimos 2 ou 3 meses. Inclusive com medalha de prata, com aquela coisa toda, com conquista de mundial. Conquista de mundial, de etapa de mundial, isso é normal, né? A gente vai falar de skate, aquele esporte de 4 rodinhas, uma tábua, mas quem vai explicar tudo isso pra gente hoje, o que é realmente o skate? Eu sei que a tábua chama shape, é a única coisa que eu sei. Do resto, eu vou aprender muito. Franja, seja bem-vindo. Alexandre Augusto Fratini, o Franja. Seja bem-vindo ao Na Galera Esporte. Obrigado por aceitar esse desafio, que esse bando de louco vai falar um pouco de esporte aqui na Galera. Eu que agradeço o convite para falar de skate. Eu tô sempre a postos. Pode contar comigo e estou muito honrado aqui em fazer parte dessa bancada aqui. Muito obrigado. Agora, me fala uma coisa, não é tábua, né? É shape o nome, né? É shape. Não shape, vai falar igual e eu. o formato do shape chama-se model. Model, tá vendo só? É só para começar a nossa aula. Vivendo e aprendendo, né, Douglas? Sempre, né? Sempre. Deixa eu apresentar também o garotinho que apenas com 10 dedos aperta mais de 1000 botões. Abre aquela geral e dá um tchauzinho aí. Ricardinho, ó o Ricardinho lá, ó. Tudo bem, Ricardinho? Tudo em cima? Ricardinho, então solta aquela vinheta lá dos destaques, rapaz. Vamos falar dos Destaques. Vitor Casagrande, fiasco. Brasil e Argentina pelas eliminatórias entra para a história por lambança administrativa. Que fiasco, né, Douglas? Mas vamos também falar de Santos perde para o Cuiabá, se complica no Brasileirão e fica sem técnico. E o São Bento, hein? Perdeu para o Boa Vista, ficou de fora do Brasileiro da Série D e agora tem uma preparação aí meio relâmpago para a Copa Paulista. E seleção brasileira de futsal, o Brasil vem de 2 vitórias contra a Polônia e hoje enfrentou a Sérvia. E a preparação é para a Copa do Mundo da modalidade. Exatamente. É, Copa do Mundo. Brasil bate a Argentina até que enfim!
Brasil bate a Argentina, conquista o penta no futebol de 5 paralímpico. E Brasil também bate a Argentina e conquista aí o seu 33º título do Sul-Americano de vôlei masculino. Não deu pros hermanos, Não, né? hermanos, não. E hoje o grande destaque, obviamente, é o nosso Franja, que vai falar de skate. A gente vai ter um bate-papo muito legal aqui no Na Galera Esporte. Então faz o seguinte, ó, você que tá aí, tá no seu smartphone, tá no seu computador, tá em casa, enfim, hoje não tem aula, não tem que dar desculpa para professor, hoje não tem aula. Então passa o link lá, já cola o link, passa o link lá, interage com a gente. Eu quero ouvir você fazendo pergunta, quero saber das perguntas, o que você quer saber de skate. Por exemplo, o Franja dá aula, não dá aula, ele vai contar tudo isso pra gente durante o programa. Quer fazer pergunta? Tô esperando a sua pergunta aqui no nosso chat, lá no YouTube, no canal 102 Play. Manda aí o seu questionamento, já mandar uma boa noite pra toda a galera que tá por lá. E bora começar com aquela vinhetinha esperta. Futebol no mundo. Futebol no mundo, meu caro Vitor Casagrande. Antes de falar do futebol no mundo, deixa eu explicar aqui o que a Vitória vai fazer. Vitória, mostra aí esse papel que você está começando a fazer um desenho. A Vitória, ela vai desenhar, vai tentar fazer uma caricatura do nosso convidado. E, obviamente, ele vai ganhar essa caricatura de presente no final do programa, mas vai fazer uma caricatura do nosso convidado. Agora, Vic, tem que caprichar, hein? Tem que caprichar, hein? Bom, bora lá falar do esporte aqui. Brasil e Argentina pelas eliminatórias para a Copa. Foi uma lambança administrativa, Vitor. O que era para ser uma festa, né, Douglas? Se dá a entrega das faixas ou o carimbo das faixas, né? Isso é secundário. Mas tinha tudo para ser um jogão. O que aconteceu? Um fiasco. Após 4 minutos de bola rolando, técnicos da Anvisa chegaram ao estádio do Corinthians e o jogo foi encerrado. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, o órgão fez o seu papel desde o princípio, após descobrir que 4 jogadores argentinos preencheram sem informações verídicas a declaração de saúde do viajante quando chegaram ao Brasil. Giovanni Lo Celso e Christian Romero do Tottenham e Emiliano Buendia e Emiliano Martinez do Aston Villa partiram do Reino Unido e precisariam cumprir uma quarentena de 14 dias, segundo uma portaria do governo brasileiro. Bom, para encurtar a história é o seguinte, tentaram dar aquele jeitinho brasileiro, a Argentina tentou dar um jeitinho brasileiro, aqui no Brasil, aí não deu certo, né, meu camarada? Aí não vai colar de jeito nenhum, os caras aqui são veacos, os caras conhecem a correria toda. E aí, a CBF... diz que sabia, eu li isso em vários pontos, sabia do ocorrido, alertou a Argentina não levou em conta esse alerta. E aí mandou os 4 para campo. Mais cedo, nosso companheiro aqui de bancada do Jornal da Band, inclusive, o Paulo Roberto Júnior, disse o seguinte, foi lamentável a Anvisa ter entrado em campo para parar com o jogo. Eles deveriam ter feito tudo isso antes. Até concordo, mas a seleção argentina, ela se fechou dentro do vestiário. Exatamente, eles tentaram dentro do hotel, mas se trancaram dentro do vestiário. Aí não tem como. Aí só se você for lá, como que você vai entrar no vestiário dos caras, como que você vai entrar no hotel? Bom, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, disse em nota que, abre aspas, lamenta profundamente os fatos ocorridos e que acabaram por provocar a suspensão da partida entre Brasil e Argentina, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A CBF defende a implementação dos mais rigorosos protocolos sanitários e os cumpre na sua integralidade. Porém, ressalta que ficou absolutamente surpresa com o momento em que a ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ocorreu, com a partida já tendo sido iniciada, visto que a Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo. Diz ainda a nota, a CBF destaca ainda que em nenhum momento, por meio do presidente interino Edinaldo Rodrigues ou de seus dirigentes, interferiu em qualquer ponto relativo ao protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades brasileiras para a entrada de pessoas no país, melhor dizendo. O papel da CBF foi sempre na tentativa de promover o entendimento entre as entidades envolvidas para que os protocolos sanitários pudessem ser cumpridos a contento e o jogo fosse realizado. A CBF reitera sua decepção com os acontecimentos e aguarda a decisão da Comebol
Conmebol e da FIFA em relação à partida. Isso é o que diz a nota enviada pela CBF. E o que diz a AFA, hein, meu caro Vitor Casagrande? Bom, a AFA também nota, Douglas, ela afirma que a Associação do Futebol Argentino expressa o seu profundo mal-estar pela suspensão do jogo entre Argentina e Brasil em São Paulo, ontem no Itaquerão, né? E assim como a CBF, a AFA se encontra surpreendida pela ação da Anvisa, uma vez iniciada a partida. E cabe ressaltar que a delegação Alves Celeste se encontra em território brasileiro desde 3 de setembro, às 8 horas da manhã, cumprindo com todos os protocolos sanitários vigentes regulados pela Conmebol para o normal curso das eliminatórias rumo ao Qatar 2022. Diante, então, do informe dos oficiais da Conmebol e do árbitro do jogo, os antecedentes serão enviados ao órgão competente da FIFA, em conformidade com o regulamento vigente. O futebol não deve viver esse tipo de episódios que atentam contra o espírito esportivo de uma competição tão importante. Fecha aspas. Já quem deveria tomar ciência e uma atitude antes de tudo isso acontecer disse o seguinte: é a Conmebol, né? A decisão é da FIFA. A FIFA, por sua vez, diz que vai analisar todos os fatos em tempo oportuno e vai trazer mais informações. Bom, eu, Vitor Casagrande, Vitória, Franja, Ricardinho e você que está em casa, com certeza a gente vai acompanhar esse caso, a gente quer saber qual é a decisão da FIFA. E mais, a Polícia Federal hoje diz que vai investigar, e aí é um caso que eu lia durante a tarde, durante a produção do Na Galera Esporte e de outros produtos aqui da casa, li que a Polícia Federal vai investigar os 4 jogadores que vieram ao Brasil e que mentiram em sua documentação, ou seja, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia e o Emiliano Martinez, eles vão ser investigados pela Polícia Federal, ou seja, é uma situação que vai dar muito pano para manga. Muito pano para manga. Muito pano, Douglas. Isso aí, será que realmente foi mentira deles? O passaporte já diz tudo. O passaporte né? já diz tudo, exatamente. O passaporte é documento e já diz tudo. Eu fico pensando como é que se tenta mentir tendo um documento. Franja, você já viu alguma situação parecida como essa? O Franja, para quem não sabe, a gente vai explicar um pouquinho mais durante todo o programa. O Franja também, ele é advogado, bacharel em Direito, pelo que eu sei, o pouquinho que eu sei, já advogou. Já viu alguma situação parecida com essa, Franja? Cara, eu acho que pior que isso, só o caso do Ronaldinho Gaúcho, não? Que foi com passaporte falso para o Paraguai, né? Mas é uma lambança, assim, e nesse sentido acho que sem precedentes, né? Paralisar um jogo com 5 minutos de partida para retirar os jogadores. A Argentina, acredito que no seu direito também não quis ficar sem os jogadores em campo, dada a sua importância, resolveu sair e agora aguardando cenas dos próximos capítulos. Eu só acredito que não possa acabar em pizza. Não pode acabar em pizza. Sinceramente, eu acho que vai acabar em pizza com Guaraná. Lembra daquele comercial? Eu acho que vai acabar em pizza com Guaraná. Por quê? Pensando cá com os meus botões, ouvindo colegas comentaristas e durante todo o dia e tudo mais, a FIFA vai pegar o seguinte: o Brasil é líder isolado das eliminatórias, tem, se não me falha a memória, 5 pontos de diferença da segunda colocada, que é a Argentina. Brasil e Argentina vão estar classificados para a Copa do Mundo. Os dois estão garantidos. É difícil imaginar que, apenas que, não sei, o que pode acontecer para Brasil e Argentina não participarem da Copa do Mundo. Ou os dois são punidos e não vão à Copa do Mundo, ou a FIFA vai falar, viu, estão classificados, esse jogo não vale nada, não... Eu acho que é mais a segunda opção, viu? Porque sabe? Deixar uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina... Não... É complicado. Ela vai perder quase que 80% de uma audiência. Exato, né? exato. Porque Então eu acho que vai ficar nesse imbróglio. Eu acho que a FIFA nós não vamos ter esse Brasil e Argentina pelas eliminatórias, pelo menos nesse momento, não. Nesse momento não. Só confirmando aqui, Douglas, o que você falou da pontuação, o Brasil segue com 21 pontos e a Argentina com 15 pontos. O jogo não começou. Né? Exatamente. Então, ele começou e não terminou. Começou e não terminou. Então, eu ouvi dizer até que a Argentina queria pleitear os pontos da partida. Sim, né?
há ainda esse imbróglio, a direção da CBF e a direção da AFA pleiteiam os pontos, ambos com as suas defesas, e a defesa da CBF é que a seleção esteve durante todo o tempo dentro do gramado, e quem tentou burlar as regras sanitárias, e aí, gente, é fácil de entender, é uma lei sanitária. Tentou burlar as regras sanitárias, entrou. Se nós estivéssemos falando aí em futebol brasileiro, jogadores não poderiam jogar, estariam suspensos. Vamos pensar numa forma desse jeito. A Argentina perderia os pontos. Mas ambos têm as suas defesas, obviamente, bons advogados vão montar belas peças, com e certeza. Aí, se a gente tiver realmente um imbróglio que vá a um Tribunal de Justiça Desportivo aí, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ficar aquele joguinho de comadre, sabe? Tá tudo certo, o Brasil e a Argentina vão para a Copa, a não ser que, de repente, um Paraguai ou uma outra seleção queira pleitear alguma coisa aí para tentar morder uma vaga. Mas acho pouco provável que isso aconteça. Bom, enfim, quero ouvir a sua opinião, quero saber da sua opinião, você que está em casa acompanhando o Na Galera Esporte, Adriana Fratini. Conhece esse nome aqui, Franja? Adriana Fratini? Já ouvi falar, bem familiar. Bastante familiar. É uma moça que anda de moto pelas ruas de Sorocaba, trazendo informação. Sim, que por sinal também eu conheço muito bem, né? Esse Franja respira skate desde que nasceu. Já veio ao mundo dando um slide. O que seria um slide, meu caro Franja? Explica aí para nós que somos ignorantes nessa modalidade. Bem, o slide no skate é uma manobra que você pode usar em várias modalidades, né? No downhill, que é só o skate ladeira abaixo, o slide é o escorregar com a rodinha, fazendo como se fosse um drifting, né? Uma palavra que hoje em dia tá em moda, seria um drifting com o skate, mas é slide, né? E o que a Adriana Fratini se referiu aí, que eu já nasci dando um slide, foi referente ao caso quando minha mãe foi dar à luz, quando foram passá-la da maca para a mesa de parto, eu já estava bem avançado e eu saltou, já saltou ali. Eu já estava coroado, já estava para fora e tudo, e na hora que foram passar minha mãe, se não é uma enfermeira bem atenta... Tinha treinado com o Tafarel? Provavelmente, né? Eu acho que não sei se estaria aqui conversando com vocês agora. Caraca, que coisa louca. Você já ouviu falar alguma coisa parecida com isso? Primeira história. E já tinha um skate esperando você ali, Franja? Ainda não. Ainda não. Quando que nasceu essa pegada, essa paixão, essa vontade pelo skate? Nasceu... Meu pai sempre, como todo bom brasileiro apaixonado por futebol, tentou me influenciar no futebol. Mas aqui em Sorocaba o skate estava já começando a engatinhar com os primeiros praticantes, e você começa a ver os amigos mais velhos andando de skate, isso com 9, 10 anos, você começa a ver os amigos de 13, 14 anos com skate, e eu comecei a ficar interessado pela sensação de liberdade que o skate proporcionava, por ser um esporte individual, que você vai onde você quer, quando você quer, como você quer, e isso daí me chamou bastante atenção. E onde hoje é aquele edifício Torre Branca ao lado do Shopping Sorocaba, muito tempo atrás tinha uma lanchonete chamada Beebles. E a Beebles montou um half, um mini half, e houve uma competição lá. E os meus amigos me avisaram dessa competição, pedi para minha mãe me levar na época, e eu fui, e foi aonde eu via aquela energia do skate, do fair play, dos amigos torcendo para os amigos, uma competição onde não havia competidores, e sim apoiadores um dos outros. Olha que bacana. Muito bom. E isso daí acabou assim me chamando a atenção, junto com aquela sensação de liberdade e tudo mais. Foi quando eu pedi um skate de Natal, ganhei o skate, mas lógico, né, como toda boa criança de 9, 10 anos não podia sair da rua, não podia sair de lá, eu via os amigos indo para a cidade fazer as sessions, tudo, e eu ficava lá, até que eu comi bastante arroz e feijão, envelheci um pouquinho mais, eu comecei a ganhar um pouco mais de liberdade, comecei a praticar skate, e em 89 o Colégio Salesiano construiu com autorização do padre Limeira, diretor na época,
uma loja de skate da cidade que não existe mais, construiu umas rampas em volta da quadra, de maneira que não atrapalhasse a quadra. Uhum. E o Salesiano abria as portas para receber a comunidade aos finais de semana. Então era uma pista de skate que acabou sendo assim um trampolim para muita gente que andou de skate por muito tempo e essa pista de skate, que era um universo formado por apenas 6 rampinhas, mas que para a gente era um universo paralelo. Quando a gente entrava naquele ambiente, a gente estava em um outro mundo, a gente estava onde a gente era donos de nós mesmos. Uhum. E isso daí fez com que o skate fosse penetrando cada vez mais na cultura de uma geração, a liberdade com responsabilidade, e isso foi penetrando na cultura de uma geração, e eu fazendo parte dessa geração me apaixonei pelo skate. Muitos pararam por forças de compromissos, assim. Eu tentei levar, consegui levar, e até hoje acredito que eu sou o skatista mais velho de Sorocaba em ação, né? Quem nunca parou de andar assim, em movimento. Eu sou o skatista mais velho de Sorocaba em movimento. Mais velho não, pô, mais experiente. Mais experiente, exatamente. Mais velho, que isso. Bom, vamos fazer o seguinte, o Fred já vai ficar durante todo o programa até as 9 da noite, a gente vai aproveitar bastante dele aqui para tirar várias dúvidas, para conversar com ele, e a gente vai continuar com o programa, tem muita coisa pra gente falar aí, então solta a vinhetinha aí, Ricardinho. Na galera! Nas Paralimpíadas de Tóquio. Você já tentou jogar bola vendado, Vitor Casagrande? Nunca, mais nunca na minha vida. Os caras conseguem. E o que é melhor, o jogo não foi assim dos melhores, pelo menos esse. Eu assisti alguns jogos do Brasil nas Paralimpíadas, né, do futebol de 5, mas o gol do Nonato, meu camarada, que golaço, que golaço. E pra colocar, né, aquele grito bacana, né? É ouro mais uma vez. O Brasil conquistou o penta. Desde que foi implantada nas Paralimpíadas, o futebol de 5, o Brasil não perdeu sempre nenhum. Dominando, né? E o que é mais legal, não tem nenhuma derrota. Não perdeu um jogo sequer. Desde Atenas, em 2004, o Brasil não perdeu nenhum jogo nas Paralimpíadas. Nós tivemos aí o melhor do mundo no futebol de 5, né? O futebol de 5, futebol para cegos, né? E é muito legal isso que a galera consegue. Não há limite para quem tem vontade de ou praticar o esporte ou conquistar algo na vida. E eu li há esses dias que até não é legal você falar que é um exemplo de superação. Bacana, não é legal, mas que os caras dão realmente um exemplo de vida, os caras dão um exemplo. E com força de vontade, show, né, você consegue. Bom, vamos lá, a gente continua. E a nota triste, Casão? Vou deixar para você essa aí, só cara. Uma coisa. O melhor que essa vitória foi em cima da Argentina. Foi em cima da Argentina. Fala assim não, ó, a camisa dos hermanos aqui. Ô, Ricardinho, abre aqui pra mim, ó, a camisa dos hermanos tá aqui, ó, Os hermanos estão aqui junto com a gente. Diga lá, Casão. Nota triste. Bom, o Brasil acabou perdendo o ouro de Thiago Paulino, ali no arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos F57. A medalha foi conquistada na manhã de sexta-feira, que já passou, por volta ali das 8h37 da noite, e foi publicada a revisão da prova, com o brasileiro ficando com o bronze, Douglas. Isso na manhã de sábado, cara, eu vi, e aí a premiação, acho que todo mundo aqui acompanhou a premiação, e ele fazendo o número 1, batendo no peito, o lugar dele não era ali, e eu me lembrei, fazendo uma contra, um balanço aí, eu me lembrei de uma vitória do Rubens Barrichello, ainda pela Ferrari, que ele correu demais, e no final da prova ele teve que dar o lugar. É a famosa prova do hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim. Né? E aí Michael Schumacher puxou ele para o primeiro lugar do pódio, merecidamente, que ali ele pilotou demais aquele dia. E vendo as cenas do Thiago Paulino, eu consegui acompanhar algumas coisas. Eu sou aquele cara meio chato, né, que gosta, tem algumas coisas que eu acompanho desde o início. E vendo as cenas do Thiago Paulino, me lembrei muito dessa cena do Rubinho Barrichello, e me trouxe assim, realmente, quase me levou às lágrimas, porque é o trabalho de 4 anos de um atleta. No caso do Thiago Paulino, foi o trabalho de 4 anos que foi jogado por terra. Ele saiu de um primeiro lugar para um terceiro, numa decisão que ninguém sabe. Eles não conseguiram ver, saber qual foi a decisão, onde que ele errou, aonde que teve alguma punição.
Quer dizer, mais uma punição estranha nesses Muito Jogos estranho. Olímpicos, e aí dá para generalizar bem, porque nas Olimpíadas nós tivemos algumas decisões estranhas também contra o Brasil, mais uma decisão estranha. Estão dizendo que ele tirou o quadril da cadeira para fazer o arremesso, mas... Você conhece as regras? Eu não conheço. Então eu vou deixar passar essa bola aí, porque realmente é um negócio meio doido assim, não dá para entender. Mas enfim, o cara tá todo amarrado ali, Exatamente. todo amarrado. Né? Tem Será que cinto não para tem todo um lado. VAR, não? Então, segundo o que os chineses reclamaram, e aí foi um chinês que ficou com ouro, o que os chineses reclamaram foram reclamar exatamente com o VAR, porque existe sim, né, em todas as modalidades, durante as Olimpíadas, em todas as modalidades havia o VAR. E eles foram reclamar, o Comitê Olímpico Chinês entrou em contato e conseguiu fazer essa reversão de resultados. É uma situação muito triste, porque, como eu disse, mexe com o trabalho de 4 anos de um atleta, né? Ele se preparou, inclusive o Thiago Paulino, que vinha querendo e buscando e sonhando com isso, infelizmente não conseguiu por conta de uma decisão, ao meu ver, não entendendo as regras, que fique bem claro, ao meu ver, equivocada, Casão. Concordo com você, Douglas, totalmente. Cara, tudo bem, como o Fran já falou, não tem um VAR ali, tem câmera para tudo quanto é lado, né? Eles disseram que viram levantando um pouquinho o quadril ali, mas... Bora lá, acelerar aqui então o nosso Na Galera Esporte. Rapidinho falar do Santos. O meu Santos que perdeu pro Cuiabá por 2-1, se complicou no Brasileirão e ficou sem técnico, Casão. Pois é, mais um jogo fraco, com muito toquinho de bola, pra lá e pra cá, e mais o quê? Mais uma derrota aí pro Peixe. Já está aprovado. E ele que me perdoe, gosto muito do trabalho, da energia que ele aplica, mais o joguinho de toque de bola de lado, sem objetividade, não rola, né, Douglas? Ah, não dá, né? O técnico Fernando Diniz, ele foi um bom técnico aqui no Votorati. Para quem se lembra do Votorati, Votorati, que saudade do Votorati. Atlético Sorocaba também foi, que saudade do Atlético. Abre aí, tá aberto aqui, ó. Abre aí, ó. Mostra aí, ó, Atlético Sorocaba, hoje sendo representado na nossa bancada também. Mas o Fernando Diniz não conquistou ainda, não conseguiu conquistar nada com esse futebol de toque de lado. É aquela história, né, que muitos comentaristas, muitos colegas nossos falam sempre, né? A objetividade, falta objetividade. E a posse de bola não quer dizer bola na rede, não quer dizer vitória. Então o Santos perdeu, tá aí já beirando a zona do rebaixamento, 13 pontos, a 22 pontos na 13ª colocação. Estão falando aí num tal de Rogério Ceni, né? Mas esse nome tá rolando. Difícil, também acho, viu, Douglas? Né? Não acho que vai rolar alguma coisa, não, viu? Na minha humilde opinião, eu acho que o nome forte ali pro Santos é Abel Braga. Ele é santista, disse que é santista, né? E tem o sonho de dirigir o Santos. Já ouvi algumas declarações do Abel Braga. Acho que, de repente, numa conversa aquela conversinha de pé do ouvido bem feitinha, eu acho que ele até topa vir dirigir o Santos. Eu acho que o perfil do Abel, ele é um paizão ali pro time. E ele também é muito parecido com o perfil do Cuca, que foi o último técnico que trouxe muitas vitórias. Que deu resultado. Deu resultado ali no Santos. Então eu acredito. Eu, Victor, estou dizendo aqui. Olha, seria um bom nome, viu? Abel Braga. Acho que de repente com uma boa conversa aí, quem sabe o Abel Braga pode chegar aí, por que não? Bom, vamos fazer o seguinte, ô Ricardinho, vamos para um intervalinho rapidinho, tomar aquela água, molhar as palavras e na volta, e aí a gente volta em definitivo para bater um papo com o Franja e vamos falar um pouquinho de skate, saber das manobras e tudo mais. Então já enquanto isso, vou pedir para você já compartilhar o nosso link, compartilhar o link lá do Na Galera Esporte do YouTube, manda pra galera, principalmente pra galera que gosta de skate, manda recado pro Franja, manda recado aqui pra Vic. Ô Vic, já tem desenho aí, Vic? Dá pra mostrar um pouquinho? Dá pra mostrar um pouquinho? Como é que tá ficando isso aí? Mostra aí. Faça um pouquinho a câmera, faça um pouquinho, ergue um pouquinho, que senão ninguém consegue ver. Olha só, até que tá saindo ali. Já a gente vai conferir muito mais aqui no Na Galera Esporte, é o canal 102. Revolut Consultoria, o pessoal da Revolut Digital que tá junto com a gente aqui no Na Galera Esporte.
O Na Galera Esporte volta já! Quer um programa bem-humorado, com muita informação do trânsito, curiosidades e a alegria do Walter Calles e da Bruna Muraro? Tamo junto na Band FM, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, aqui no 102 Play, Band FM Sorocaba. Moderno, dinâmico, música e informação na dose certa. 102 Play, Band FM Sorocaba. Na Galera Esporte, entrevista. Já de volta com o nosso Na Galera Esporte. A partir de agora, o papo é skate. A entrevista de hoje vai ser muito legal, como a gente já adiantou, já fizemos algumas perguntas, já interagimos com ele. Hoje a gente recebe no programa um cara que eu particularmente, não é porque está na minha frente, já disse isso de público algumas vezes, gosto muito, acompanho o trabalho nas redes sociais. Quando a gente consegue, obviamente, é correria para cima e para baixo, e sabe tudo do esporte, que até um mês ele era menos falado. Ele não era um esporte tão falado assim, mas sempre trazendo conquistas para o Brasil, sempre trazendo grandes destaques para o Brasil e, por que não, para todo o planeta. Hoje a gente vai falar com o doutor Alexandre Augusto Fratini. Não é médico, não é PhD, ele é advogado de formação e skatista por paixão. Franja, agora sim, abrindo essa entrevista, é muito legal ter você aqui. Eu quero que você explique essa história de doutor Alexandre Augusto Fratini. Eu quero que você explique esse negócio, sendo advogado, mas um cara que gosta do skate, do esporte radical. Não que isso não seja, que seja alguma forma de pejorativa para quem gosta de skate ou não, para quem gosta de bicicross ou não, mas a gente não imagina, né, um advogado gostando do esporte. Como é que você entrou nessa parada aí do direito, principalmente? O lance do direito é uma parada meio familiar. Uhum. Meu pai é advogado, eu acompanhava bastante durante as minhas férias, que eu tinha mais tempo de ficar com ele, e eu gostava desse formalismo que o direito proporciona, e eu gostava de quando eu tinha a impressão de que meu pai era um herói, porque as pessoas vinham e agradeciam: doutor, muito obrigado, o senhor ganhou aquela causa, o senhor me livrou disso, o senhor fez com que eu não perdesse aquilo, muito obrigado. E isso daí foi, assim, me chamando a atenção no fator, assim, de ajudar o próximo. Uhum. Ele ajudava as pessoas e as pessoas eram gratas pela ajuda que ele dava. E com o tempo você vai estudando, vai evoluindo e chega aquele momento: o que você vai fazer da vida? Falei, bem, vou fazer direito para trabalhar com o meu pai. Fiz a faculdade de Direito, graças a Deus não peguei nenhuma DP, concluí muito bem, passei na minha primeira tentativa do exame da ordem. Olha, Aí sim. Ralei bastante, porque promessa não ganha jogo, exatamente, né? Se promessa ajudasse, o estado da Bahia seria o estado maior número de advogados, né? Que lá todo mundo enfim, mas por motivos alheios não foi possível a nossa união, não deu para a gente trabalhar junto. Meu pai acabou nos deixando, eu segui na profissão, mas sempre com a paixão pelo skate. E em 2012 eu fui convidado para ser o procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Skate. Uhum. É a primeira confederação mundial que tinha um Tribunal de Justiça Desportiva para cuidar das lides durante os campeonatos, das relações antiesportivas, das relações com os organizadores de evento. Foram N questões assim dos assuntos mais variados possíveis, desde atleta que xinga o juiz, uhum, até organizador que promete uma premiação e não entrega. Então a gente tem muito disso?
Olha, graças a Deus não muito, mas aconteceu. Ao longo dos meus 6 anos lá dentro, aconteceu algumas vezes que a gente foi chamado assim, e aí a gente acaba por... tem o relator, tem são 3 membros, né? Tem o relator e 2 que julgam, né? Ao voto unânime ou voto vencido. E a gente votava em mantê-lo como um organizador que poderia fazer campeonatos pela confederação ou tirá-lo, né? Então, quando acontecia e o erro era muito grave, e na defesa dele, porque a gente obedecia o direito do contraditório, né? Na defesa dele, a gente observava se era plausível ou não e emitia a nossa opinião, o nosso parecer. E assim a gente acabava. Afastamos alguns pseudos organizadores de eventos que não podem mais fazer evento com a chancela da CBSK. E assim a gente vai fazendo a seleção natural, dos bons ficam e os maus saem. Você permanece nesse cargo? Não permaneço mais. Em 2018 a Confederação Brasileira de Skate extinguiu o tribunal e associou à Justiça Desportiva como um todo. Né? Agora é pela Lei Pelé que se orienta aos casos e às decisões. Né? Agora a CBSK já conta com um órgão responsável, com um advogado contratado para essa questão e extinguiu o Tribunal de Justiça Desportiva. É lógico que a gente continua dando nossos pareceres quando somos provocados, né? Eu, os outros integrantes também, estamos ainda numa relação muito próximas da CBSK, mas o tribunal mesmo não existe mais. Vai lá, Vitor, à vontade. Hoje o Franja junto com a gente pode perguntar aquilo que você tem curiosidade. Bom, vamos lá, Franja. Esse foi o primeiro ano em que o skate entrou aí com uma modalidade olímpica, né? E as pessoas conhecem, como eu, assim, muito de skate, né? Muitas de modalidades, de regras. Tá mal relacionado, hein, companheiro? Muito. Ando bastante, né, por aí, pelos Ralphs da vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Fran, assim, desse uma pincelada sobre as modalidades, os tipos de modalidades que existem aí. A gente conhece o Street e o Park, né, que tiveram aí nas Olimpíadas. Só existem essas duas? Existe mais alguma que a gente possa também praticar o skate? Não, existem muitas modalidades de skate. A gente pode citar, não vai ter uma ordem cronológica nem por alfabeto, vai pela lembrança mesmo. Tem o downhill, que é o ladeira abaixo. É sensacional. Neste downhill existe também as subdivisões, que existe o speed, que é descer sem frear, vence quem chega mais rápido. Vou fazer isso com um carrinho de rolimã. Muito. É quase isso. E tem o downhill slide, que é o atleta desce a ladeira fazendo os slides, os driftings. Aí tem as manobras, os 360, 540... os giros de nose, que é a ponta do skate, o tail, que é a rabeta do skate, tem as manobras. Aí tem o freestyle, que seria o estilo livre do skate, que é um skate menor, ele para poder se adequar às manobras, certo, que vocês praticam no chão, no flat, que é o chão, né? E seria como se fosse uma ginástica artística do skate. Ela foi muito popular nos anos 80. Nos anos 90, no meio dos anos 90, o freestyle começou a ter uma junção com o street em questão de manobras. O street usava algumas manobras de freestyle no meio, então acabou o freestyle, ficou só o street. Nós temos o street, que são skatistas que usam os obstáculos semelhantes à arquitetura urbana, muretas, corrimãos, que a gente viu nas Olimpíadas. Tem o half pipe, que é aquela pista em formato de CMU, né? Que a galera voa bastante, assim. Tem o park, agora também, que é uma junção as do piscinas, street. Vamos dizer, né? Exatamente. Acaba sendo meio que uma junção entre o street e o half, né? Entre os dois também tem o banks, que aí já é mais a cara da piscina mesmo. Legal. Que elas têm formatos igual 8, ou igual um feijão, ou igual uma cápsula. É aquelas piscinas que a gente costuma ver mais ou menos assim, quando passa algum filme norte-americano e as piscinas fundo oval, né? Legal. Os fundos ovais das piscinas norte-americanas, elas têm um fundo científico,
porque lá no inverno congela, e se o fundo da piscina for quadrado, a água é o único elemento que dilata quando congelado. E se ficar com água no fundo e dilatar, quebrava as paredes. Por isso que as piscinas eram ovais, porque daí quando a água congelava, o bloco subia. Né? Uau. E aí, skatistas de uma praia lá de São Francisco, os Dog Towns, eles começaram a andar de skate em uma outra pegada. Tinha o skate e tinha os surfistas que começaram a andar de skate. Os surfistas que começaram a andar de skate foi quem levou o skate para as paredes, para as rampas, porque simulavam as ondas. Os skatistas que nasceram no skate, era só no início mesmo, era só aquelas manobrinhas no chão, de giro, 360 e tudo. Os Até então só andavam ali no asfalto, normal. No máximo era o zigue-zague. Uhum. Tem uma outra modalidade também chamada slalom, que vocês colocam um cone a uma certa distância e o cara tem que ir em zigue-zague em alta velocidade. Então no início era basicamente isso. Os skatistas andavam descalços, porque existia uma manobra, não existe o ollier, que é o pulo que a gente dá. Antigamente chamava-se gorilla grip. Eles andavam descalços para eles poderem abraçar o skate com os dedos do pé, dos pés, e pular. É o gorilla grip, né? Então andava-se descalço. Fazendo um parênteses aqui, eu não posso perder isso, né? Mas o tamanho dos dedos desses camaradas... É o que eu tô pensando aqui também. Se o meu dedo já é grande, imagina desses caras. O skate era menor e mais leve também na época, né? E aí esses surfistas / skatistas observaram as paredes das piscinas e começaram a jogar o skate para lá. Só que aí, no início de tudo, o skate, a rodinha era de ferro. E o ferro no cimento quase não tem aderência nenhuma, né? O skate revolucionou quando inventaram a roda de poliuretano, a roda de borracha, a roda que já dá um grip melhor, uma aderência melhor. Aí eles começaram a poder subir mais nas paredes e alcançar as bordas. E aí o pessoal que andava no chãozinho começou a observar também a tendência, a evolução, e começou a ir, a coisa começou a andar. Até que começaram a construir pistas próprias mesmo. E aí foi da evolução, década de 70, 80, 90. Ô Franja, e como existem as modalidades diferentes, também os diferentes tipos de skate, né? Eu conheço o street, o longboard e o cruiser. Só tem esses 3 tipos ou tem variados também? Dentro do longboard existe também uma infinidade de modelos de skate de acordo com a sua conveniência. O longboard, ele tem no mínimo 40 polegadas, é o mínimo. Mas para um cara de estatura alta, ele se sente melhor tipo no maiorzão, ele vai pegar um de 45, 50 polegadas. Tem pessoas que ficam no 40, né? Tem gente que gosta de shape mais largo, shape mais fino. Eu conheci um cara que usava uma pá de esqui para fazer downhill por causa do atrito menor com vento. Então mal cabia o pé dele. Era o skate e a trave, assim, era um barato ver. Assim. Então vai de cada um. O cruiser ele é um skate para você passear. É aquele skate que você usa no seu condomínio para passear na rua ou na orla da praia. Ele não é um skate para você manobrar. Ele é um skate pequenininho, ágil, porém é aquela coisinha que você põe embaixo do braço, entra na sorveteria, entra na padaria, entra nisso. Mas então, compacto, leva onde for. Exatamente, ele é mais um meio de locomoção, né? E eu vou emendar já. Essa seria uma das minhas perguntas, realmente. Porque recentemente eu estive em São Paulo e vi e me deparei, até falei para a Vitória, olha que curioso, me deparei com um cara de terno, gravata e usando o skate como um modal, ou como um veículo realmente para transporte. Não sei, de repente estava indo para um escritório, estava indo para a faculdade, não sei, enfim, eu estava de carro. E vi esse cidadão passando em uma rua X de skate. Eu falei, nossa, que curioso. Aí,
voltando para Sorocaba, vi algumas situações muito parecidas. Vi algumas situações em que alguns rapazes andando, e algumas meninas também andando de skate, mas mais como locomoção, porque você percebe, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, ou tá indo para a escola, ou tá indo para a faculdade, ou tá indo para o trabalho, tá indo de skate. Em alguns momentos nas ciclovias, que aqui em Sorocaba nós temos muitas ciclovias, em alguns momentos até disputando espaço com carro. E o que me chama mais atenção, hoje eu trabalho também em uma universidade aqui em Sorocaba, é que em alguns momentos você vê a rapaziada com o skate travado na mochila. E eu fico, será que esse cara veio de skate também pra cá? Ou seja, o skate deixa também de ser esse equipamento de prática desportiva para ser um modal também, né, Franja? Sim, sim. O skate, ele é um meio de transporte. Se você for na Paulista na hora do almoço, você vai ver muitos engravatados usando o skate para ir do escritório até o restaurante, do restaurante de volta para o escritório. É muito comum. Aquele jovem da década de 80, skatista, que foi mordido pelo bichinho, que não parou nunca mais. Eu costumo dizer o seguinte, até quem parou de andar de skate por algum motivo, não deixa de ser um skatista. Não existe ex-skatista. Uma vez skatista, sempre skatista. O cara pode ter parado por N motivos, saúde, trabalho, família, o que for, mas não existe ex-skatista. Então aquele jovem da década de 80, hoje é o empresário, é o advogado, é o engenheiro, é o médico, e skatistas. Então, às vezes, o empresário, o executivo, que foi skatista e com a moda tem o skate de novo na mão, ele vai usar o skate para ir numa pequena locomobilidade. Agora, o jovem, né? Existe a mochila, ela tem as alças que cabe perfeitamente o skate acoplado. E também tem as skate bags, que já são as mochilas próprias para skate. O cara que vai para o trabalho, para a escola, seja de ônibus, praticamente de ônibus, né? Ele vai andar um trecho a pé. Certamente ele vai andar um trecho a pé e vai ser nesse momento que ele vai usar o skate, né? E o skate é o meio de transporte para você ir até a pista praticar o esporte. Então o skate, ele é o segundo meio de transporte mais sustentável que tem. Ele só perde para a bicicleta, porque a única poluição que o skate emite é o sonoro, o barulho da rodinha. O resto é poluição zero. Olha que coisa louca, né? E é aquela coisa, é exatamente isso que o Fran já estava falando, porque você se depara, de repente, com esse engravatado, que de repente você vai pegar um metrô, você vai pegar um busão, você vai pegar um carro de aplicativo, o cara tá com o skate, o cara sobe na boa. De bike não dá. O cara pedalando, ele vai ter que, se vai ter que pedalar 22 quilômetros da casa até o trabalho, não tem choro, né? Bom, a Márcia Fernandes está aqui junto com a gente, está aqui no nosso chat no YouTube, ele tá dizendo assim, e a gente iria entrar nisso também. Depois do excelente resultado dos brasileiros nas Olimpíadas, algumas cidades estão aderindo investimentos nessa área. Como você vê essa questão, principalmente aqui em Sorocaba, Franja? Conhece a Márcia? Conhece a Márcia? Um abraço para a Márcia, que legal, obrigado por participar. É uma pergunta bem delicada, né? Eu costumo dizer que a diferença de uma cidade que tem uma pista de primeiro mundo para uma cidade que tem uma pistinha chinfrim é a vontade política, porque o valor é o mesmo, né? O que acaba acontecendo, às vezes não é por mal, mas é por ingenuidade do administrador público, como ele conduz a licitação para a construção de uma pista de skate. Porque uma pista de skate, ela é uma obra específica, ela não é como uma praça ou como uma casa em que todo mundo aprende o beabá numa faculdade de engenharia. Uma pista de skate, ela já tem detalhes e já tem fundamentos que precisa ser um cara especialista, uma empresa especializada. Então, licitação de administração pública, geralmente quem faz mais por menos, sendo que o correto seria quem faz melhor por aquele valor. Sorocaba é uma cidade que sempre foi muito bem intencionada, porém mal orientada. Agora, com o advento
de uns 3 anos para cá da Associação Sorocabana de Skate e com a eleição da nova diretoria e também com a ênfase que o skate ganhou mediante as Olimpíadas, acredito agora que talvez eles coloquem essa questão nos trilhos, né? Reformando as principais pistas de skate de Sorocaba, porque Sorocaba tem 21 mini pistas, essas pistinhas igual os sorocabanos conhecem ali no Parque dos Espanhóis, Abaetezinho, Sorocaba 1, então tem 21 mini pistas e todas essas pistas têm algum problema estrutural ou de acabamento, que tem alguma rachadura, alguma trinca, alguma laje saindo do lugar, que faz com que você não consiga praticar o máximo de skate ali. E é o que eu digo, pista quebrada é criança na rua, e pista vazia é oficina do diabo. Onde não tem skatista, tem gente aprontando. E aí, aquele cidadão de bem que está passando na rua e vê gente aprontando numa pista de skate, vai falar, ah lá, é skatista. Quando muitas vezes a pessoa tá lá, é pela falta de skatista. Às vezes é uma praça sem iluminação, é uma pista sem iluminação, e é tudo escuro, e aí o pessoal aproveita para ir lá, aprontar, fazer o que não deve, e acaba sendo confundido com skatista. É uma quebra de paradigmas, né? A Bruna Muraro tá junto com a gente aqui também, o Bruno França também, boa noite, obrigado aí por estar junto com a gente, enfim. Mas essa é uma verdadeira quebra de paradigmas, né? Ou precisa haver esta quebra de paradigmas, né? Porque o skatista muitas vezes, e eu acompanhei recentemente o filme do Chorão, que era um apaixonado pelo skate, inclusive um dos shows que ele fez aqui em Sorocaba, ele montou uma mini pista e andou com o Edinho. Você tava lá. E foi uma coisa muito louca, assim, porque ele dizia antes do show que ele ia trazer uma surpresa. E ele trouxe o Edinho, que é filho do Pelé, e ambos andaram na pista. Enfim, naquela mini pista que eles montaram no palco, uma coisa absolutamente louca. E aí todo mundo diz assim, mas o cara que pratica o skate é louco, o cara é isso, o cara faz isso ou faz aquilo, e não é assim, né? É uma prática desportiva e obviamente, para descontração, como você disse lá no início do programa, uma confraternização ali até nas competições que vocês disputam, né? Sim, sim. O skate, ele tem um fair play, o espírito esportivo muito apurado. Já foi estudo de várias temáticas psicológicas esse fair play, e foi uma coisa inclusive assinalada nas Olimpíadas, quando os competidores torciam para os outros competidores. Exatamente, isso ficou muito destacado ali nas Olimpíadas. Graças a esse espírito esportivo que o skate proporciona, a Raíssa Leal foi eleita num concurso como representante do espírito olímpico, por um cartão de crédito. Ela foi, o cartão de crédito que patrocinou as Olimpíadas fez depois uma enquete e de todo mundo, pessoal, ginástica olímpica, natação, vôlei, todo mundo. Raíssa Leal, e a Raíssa ganhou, como quem representou o verdadeiro espírito olímpico, né? Quando uma atleta competidora acerta uma manobra difícil e você vai lá e aplaude, né? No futebol, o adversário não aplaude um gol bonito do outro, né? O cara marca um gol de bicicleta, você não vai lá e fala, irmão, belo gol. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, até que não, mas na Europa já vi algumas situações como essa. Obviamente não estive lá, mas assistindo pela televisão você vê até umas situações como essa. Mas nesse caso, é um caso que realmente é destaque, né? Lógico que tem as exceções, né? Mas tem quem vire a cara, quem torce o bico, mas o skate, ele tem o fair play, assim, muito acentuado. Era lindo de ver a Raíssa ali, ela cumprimentando todos as adversárias ali. Poxa, é alguém que podia tirar a medalha dela, vamos dizer assim, mas ela não estava importando. Claro, ela queria a medalha, mas ela, cara, olha, estamos aqui amigos, né, fazendo manobras, né, diferente de falar que estamos competindo. Vocês perceberam na competição do street feminino da Raíssa, a última competidora... Perdão, no street feminino não. No parque feminino, a última competidora, que era uma moça que ela era uma das favoritas, e ela errou uma manobra no final, e era uma manobra assim que cada décimo contava, e ela errou uma manobra que ela acertava, e ela, do jeito que ela errou, ela desabou.
E aí todas as competidoras entraram na pista e tiraram ela, colocaram ela no ombro e levantaram ela. E aquele desânimo assim, de repente levantou o bracinho e fez assim. Poxa, para fazer esse contorno do desânimo até a pessoa falar, porra, realmente, né, mereço. Poxa, é um trabalho psicológico assim que o skate proporciona enorme, cara. Porque para chegar até ali é muito complicado. Agora, Franja, você que é um cara que sempre teve muito envolvido em projetos sociais, em projetos com crianças aqui. Eu te conheci no Sesc, quando o Sesc não era o prédio que é hoje imponente, bonito. Né? Era aquela praça, né? E ali já havia um trabalho, vamos dizer, social, um trabalho com crianças e tudo mais. Você continua com esse tipo de trabalho, dando clínicas, ensinando a garotada a andar de skate, a praticar o esporte? Sim, continuo com esse trabalho. A gente só deu uma parada no auge da pandemia, mas antes a gente estava em plena atividade. A gente desenvolve muitas atividades no âmbito particular e no âmbito social. Eu costumo dizer que eu sou meio Robin Hood. Eu cobro de quem pode pagar para poder fazer para quem não pode. E agora nós estamos contando os dias aí para a gente tomar a segunda dose, ficar mais protegido, um pouco mais seguro, para a gente estar reingressando novamente com os projetos de agora sim, projetos e ideias a 1000, né? A gente tem muitas ideias agora para pôr em prática, aproveitando essa abertura que as Olimpíadas, que o skate proporcionou, e vamos para frente agora, né? 2022 vai prometer. Agora, falando um pouco dessa questão, né? Os projetos e tudo mais, eu me lembro que tinha um projeto, e isso eu me lembro muito claramente, chamava, se não me engano, era o Rolê da Madrugada, alguma coisa parecida, que saíam uma galera e iam até... saíam de um ponto e iam até um ponto da cidade. Isso eu me lembro que, infelizmente, por alguns motivos, ele acabou dando uma pausa também. Mas era uma coisa que eu acompanhei algumas vezes na extinta rádio 103 FM, em que eu trabalhava à época. Eu acompanhei algumas vezes com o carro da emissora, né, a gente ia fazer aquele oba-oba todo, era muito legal. A movimentação de pais, e aí é a parte, de repente, que me chamou mais a atenção, a movimentação de pais acompanhando os filhos, e via alguns pequenininhos, e aí eu me lembro que você falava assim, cuidado, pessoal que é menorzinho, aquela coisa toda e tudo mais. Essa movimentação, ela era muito legal. Há o sonho, há o projeto de voltar com esse tipo de rolê, essa pegada, novamente, de fazer esses grandes passeios, assim, juntar essa galera e fazer esses grandes passeios? Sim, o Rolê da Madrugada era um lance muito legal, era feito de uma forma autônoma por um grupo de skatistas que se organizavam pelas redes sociais, marcavam um ponto de encontro e saiu. Se eu não me engano, acho que teve umas 3 ou 4 edições, tomou uma proporção muito grande, assim, até saiu um pouquinho do controle, assim, porque você controlar uma massa e quem organizava estava no intuito de se divertir e não de ficar assim muito controlando a coisa, então a coisa meio que descambou. Mas lógico que a presença dos pais é muito importante. A gente quer fazer novos eventos agora, nós temos várias datas comemorativas para que a gente possa comemorar. A gente vai fazer festival de verão, festival primavera, festival de inverno, arrecadação de leite, arrecadação de brinquedo no arrecadação Dia de das leite, Crianças. vocês fizeram doações gigantes para o Fundo Social de Solidariedade. Sim, todos os eventos que eu faço um link com a questão social, né? Quando eu vou fazer um campeonato, eu separo parte da premiação para fazer um sorteio para o público, ou quando é um festival, a gente faz uma arrecadação de prêmio para que seja bem atraente para que o público participe da doação de leite. Mas era uma coisa muito legal, porque teve um ano que eu fiz um número limitado de camisetas para poder trocar pelo leite. E eram assim, era uma camiseta, era um leite, um ticket. 3 leites, 3 tickets e uma camiseta. Uma hora a camiseta acabou, mas viam famílias com caixa de leite. Olha que bacana. Falava assim, puta, mas acabou a camiseta. Não tem problema, pode ficar, eu trouxe para ajudar.
Então é uma coisa assim que transcende até o brinde. É mais a solidariedade sendo posta em foco do que a troca por uma coisa assim, né? Então, nossos eventos sempre teve uma carga social muito legal e o que era muito legal é que a gente sempre contou muito com a colaboração dos participantes. Franja, nosso programa já está no finalzinho, eu quero que você conte uma história. E aí é assim, o programa Na Galera, ele é pra gente falar sério, pra gente dar risada, pra gente bater papo. Eu quero que você conte uma história engraçada que aconteceu com você desde 88, 89. Nossa Senhora. Um pouquinho de tempo já, né? Um pouquinho de tempo que você anda aí em cima das 4 rodinhas. Olha, tem uma história até compartilhada com o Fabrício, um skatista profissional de downhill aqui de Sorocaba. A gente era garotos ainda, teve um evento, um festivalzinho de skate na Praça Frei Baraúna, no Dia das Crianças, e depois eu fui com essa galera que morava no Parque São Bento fazer o downhill. Só que para o downhill, o skatista ele usa os truques do skate duros para dar mais estabilidade, os eixos duro para dar mais estabilidade. Eu, como streeteiro, usava o skate mole. Mais mole. Isso, e isso daí em alta velocidade perde totalmente a estabilidade. E na minha ingenuidade, enquanto todo mundo deixava o skate descer com força da gravidade, eu já desci pegando embalo. Mas eu desci assim, rachando. E no meio da descida o skate começou a vibrar. E ele saiu de baixo, eu fui capotando, caindo. Eu lembro assim que eu via o sol passando, de repente o sol de novo, e até que parou. E fui resgatado pelos amigos ali, né? Só que eu tava no São Bento e eu tava de ônibus. E eu tava inteiro rasgado. Eu tava igual quando o pica-pau cai no bolo, assim. Mas saiu andando ainda? Não, saí andando. E eu tive que ir embora. E na hora de ir embora, de ônibus, roupa toda rasgada, tudo que é a extremidade do corpo, tudo que é a extremidade, eu tenho cicatrizes até hoje, tudo que é a extremidade do corpo ficou, eu ralei dentro da orelha, ralei nariz, ralei aqui, tudo, a coluna parecia uma flauta, tudo, o braço aqui ficou feio. E eu entrei no ônibus, o ônibus estava cheio, pareceu assim quem que abriu o Mar Vermelho mesmo? Moisés abriu o Mar Vermelho. Quando aquele ônibus me viu assim, todo mundo fez assim. Eu só olhei para o lugar que eu queria sentar, a pessoa levantou e falou, pode sentar, meu filho. Aí eu cheguei em casa, minha mãe não tava, deixei o skate e eu morava perto do hospital do regional. E o regional nessa época atendia quem chegava andando, né? Hoje é só de resgate. Uhum. E eu cheguei andando inteiro ralado e tudo. E os médicos fazendo o curativo, de repente chegou um policial com a prancheta, eu era menor, né? Então, quem é que tava pilotando a moto? Falei, moto? Que moto? A moto que você caiu? Falei, não caí de moto. Você caiu do quê? De skate? Para, você tá mentindo. E você veio aqui como? Eu vim a pé. Para, como que você veio a pé desse jeito? Eles não acreditavam que eu tinha vindo do São Bento, que era de skate, o tombo, por causa do estrago. Que eu tinha vindo do São Bento e que eu tinha ido até lá sozinho. Que eu tava inteiro assim, quase em carne viva. Só que daí ligam pra mãe, né? Você passa o telefone, aí ligaram pra minha mãe. Aí eu tô lá sendo acudido, de repente eu escuto. Meu filho tá aí! Eu quero entrar! Meu filho tá aí! Quando eu vejo minha mãe já tá com uma perna em cima do balcão da mulher, assim. Pulando. E a outra querendo segurar ela, assim. Eu falei, não mãe, tá tudo bem. Aí quando ela entrou na sala, assim... Ela falou, meu filho, você tá bem? Eu olhei pra ela e falei, quem é a senhora? Ai, meu Deus, bateu a cabeça. Só pensou na cabeça. Cabeça e tudo mais, né? Todo o resto, né? Aí depois dessa eu superei, os tombos outros foram menores. E usou muito mertiolate aí na parada? Aquele tempo ardia. Aquele tempo ardia. Ó, teve um enfermeiro... Conta essa história pra Vitória, porque a Vitória não tem ideia do que é mertiolate. E quando a gente fala pra ela que
Que era para o descolador de alma, né? O pior não era metiolate, o pior era a pazinha pra raspar. Pazinha, ela tinha uma pazinha de plástico, assim, uma telinha, que era pra aglutinar mais o metiolate, pra vir mais assim, e aquilo ia raspando na pele, cara. Nossa. Ou então a mãe da gente falava assim, passa uma sarmoura, coloca uma sarmoura que dá Não, certo. e detalhe, quando eu caí e eu fui acudido pela mãe do amigo nosso lá, ela me levou e eu tava com um ralado muito feio no braço, assim, e ela falou, isso parece queimadura, eu vou pegar uma pomada pra queimadura, e uma pomada grossa. Meu Deus. E ela começou a esfregar aquilo, e aquilo ainda tava com terra. Eu falei, não, pode Nem deixar, lavou minha antes. senhora. Pode deixar. Não, mas não saiu, cara, não saiu. Quando eu fui pro hospital, aí eles sem dó, com gás e soro, aí ralaram tudo, aí limparam. E o cara enfaixou e cicatrizou com faixa por baixo, e depois na hora de trocar o curativo. Nossa, velho, foi uma lambança. Gente, ó, você pai, você mãe, que o filho tá começando a entrar na onda do skate, Quero fazer uma ressalva. equipamentos de segurança. Eu não sei se é essa a ressalva, mas Já equipamentos de segurança. Isso é primordial. Equipamentos de segurança. Por quê? Para de repente o ralado vai acontecer. Isso é normal. Caiu, tem que levantar e tentar de novo. Mas se de repente bater o cotovelo, bater o joelho, mais dói. Diga lá, Franja. O skate é um esporte como outro qualquer, com os mesmos benefícios e os mesmos riscos. Desde que é praticado com equipamento de segurança e no local adequado, todos os riscos são minimizados. E aí a prática pode ser efetiva, com segurança e evolutiva. Aquela questão lá que tem a mega rampa, né? Sim, eu acabei esquecendo de falar na mega rampa, me perdoe, Bob, se estiver ouvindo. Tem a mega rampa também, né? Então, e aí, assistindo algumas vezes, e com amigos, com família, e principalmente a minha mãe, ela falou, meu Deus, como é que voa a uma altura né? dessa, meu Deus do céu. Mas aquilo tudo tem, obviamente, como você disse, tem os riscos, mas é muito seguro, né? Óbvio, para quem pratica o skate, Sim. para quem sabe. A mega rampa em questão, existe um cara, um fiscal que fica na rampa de aterrissagem com uma biruta digital. Existe uma margem de segurança de vento contra e vento a favor que você pode saltar. Porque se o vento estiver muito contra, periga você não atingir a zona de aterrissagem. E se o vento estiver a favor, te projetar a mais. Inclusive depois também no aéreo, porque depois que ele aterriza ainda tem o aéreo, né? Sim. E o vento contra te joga para dentro da rampa e a favor te joga para fora. Então ele fica com uma biruta e quando tá naquela margem de segurança, o cara autoriza e o atleta desce e faz a manobra. Já esteve? Já já participou? Não, participar não. Eu já tive presente, eu já subi no elevador, eu já olhei ela lá de cima quando ela esteve aqui no Sambódromo, né, em São Paulo aqui. E realmente, É pra mega poucos. mesmo. É pra poucos. É pra poucos. Eu que tenho medo de altura não ia nem chegar perto. Talvez Só na mini rampa, Douglas. Tá na mini rampa. Rampa boa é. Para fazer uma última pergunta para você, para a gente encerrar, e agora encerrar mesmo, já estamos estourados com o horário aqui. E aí uma pergunta de um ignorante completo. O tamanho do calçado do pé do cidadão influencia na hora de andar, de fazer uma manobra ou outra, enfim. Cabe a mim essa pergunta, né? 44 aqui. Você ficou com vergonha de fazer, eu fiz. Eu já ia soltar. O que pode influenciar é um pouco na estabilidade em cima do skate. Por isso que o skate ele tem as larguras, né? O skate ele geralmente tem 32, 33 polegadas de comprimento e a largura varia de 7,5 até 9 polegadas a largura do skate, e isso vai de acordo com o pé do sujeito. Eu calço 39 e 40, eu me adapto melhor a um shape medida 8, 8,25. Né? Mais fino eu me sinto mais inseguro, mais largo eu me sinto o skate mais pesado. Então é uma medida subjetiva para cada um que se adapta melhor. Franja, só posso agradecer. Antes até de agradecer você aqui, ó, o Bruno França, Adriana Fratini, esse moço aí tem um autógrafo do ídolo tatuado no corpo. Como é que é isso?
Eu tenho o autógrafo do Tony Hawk. Do Tony Hawk. Imaginei que fosse o Tony. Ele veio para São Paulo em 2019. Uau. E nós fomos num evento e eu fiz um bilhete em inglês e pedi para um rapaz da produção entregar para ele e falar, entrega para ele, se ele me chamar, beleza, se ele não me chamar, tá bom. E no bilhete em inglês estava assim, né? Tony, você revolucionou o skate, me inspiro em você desde 89, você pode assinar na minha costela, quero autografar o nome do meu herói. Bem didático assim, né? E aí ele me chamou. E imagine, o cara é o Pelé do skate. Imagine você tendo um encontro com o Pelé. Pra mim era o Tony Hawk, né? E foi um encontro muito breve, porque estava fora ali da agenda dele, que ele tinha que receber outras pessoas. Então eu já cheguei, ele já sabia do que se tratava. Eu só falei pra ele que eu ensinava crianças cegas a andar de skate, né? Ele me parabenizou. E aí... Meu, o cara é ídolo. Ele podia ter pego a caneta e ter feito assim, ó. Pronto, falou. Não, cara, ele ajoelhou. Ele deu toda a atenção. Ele perguntou, aqui tá bom? Falei, aqui tá bom. Ele ajoelhou. Eu não sabia se eu ficava olhando pra ele, se eu olhava pra ele. E ele assinou, reforçou e não sei o que. Extremamente atencioso. E eu, preocupado em borrar a assinatura... tá bom, obrigado, eu já quis sair. No que eu saí, a minha esposa ainda me chamou. Alexandre, ele tá falando com você. Aí a hora que eu olhei, ele ainda entregou a camiseta que ele usou durante a sessão. Então, deu um bônus ainda. Se eu fosse cientista, eu tenho até o DNA dele, na camiseta que ele usou, né? E aí eu já tinha um estúdio de tatuagem no evento mesmo. Já cheguei pros caras lá, falei, mano, arruma a maca. Já tinha conversado com eles antes. Depois que eu fiz a tatuagem... eu saí assim, um gringo, né? Foto. Aí eu fiz assim, tchic. Depois, pra minha surpresa, me avisaram. Falaram, Alexandre, você tá no Instagram do Tony Hawk. Aí eu olhei, tava lá o meu bilhete e a foto da minha tatuagem. Obviamente foi bem depois do capote, né? Porque senão teria borrado mesmo já a tatuagem. Certamente. Né? E ele ainda tirou sarro de mim, porque parece que a palavra rib se refere à costela comestível. Sim. A rib de porco, né? Então ele, na legenda ele fala assim, recebi esse bilhete engraçado lá, não sei o quê, pedindo para eu assinar na sua rib, mas cuidado com o que você pede, né? Ainda tirou sarro de mim ainda, né? E isso foi quando? Isso foi em 2019 agora. Caramba, foi que bem legal. Foi, que bacana. foi. Levanta um pouquinho, mostra pra galera que tá aqui nessa câmera. Isso, olha lá, ó. Galera consegue enxergar, ó. Tony Hawk. Momento nude nesse programa. Eu queria encerrar, mas eu vou ter que perguntar isso pra você. A Adriana falando aqui que a sua mãe quase infartou. E o doutor Alberto Farmacêutico tá dizendo show, parabéns pelo programa, doutor. Obrigado aí pela audiência. Vivi Brunetti também tá junto com a gente. Obrigado pelo carinho. Beijo pra todo mundo que tá junto com a gente aqui. Aulas de skate para cego. Eu queria encerrar o programa. Aliás, não que eu queria, mas é que eu tenho que encerrar. Mas, obviamente, você passou um currículo pra gente. E o programa, a única coisa que a gente não segue é um roteiro. Tá? Então é feito todo, o roteirista do programa vai ficar bravo, porque a gente não segue o roteiro. Então as perguntas vão surgindo. E você passou todo esse roteiro, esse mini currículo pra gente, mas faltou perguntar isso realmente. Aulas de skate para cego. E aí, eu vou até, a gente falava isso fora do ar, tem um filme que foi lançado recentemente na Netflix, vou tentar abrir aqui, ver se eu consigo ainda encontrar o nome desse filme. Fica como uma dica. Skate Girl, garota radical, eu acho, uma skatista radical. É uma adolescente que vai praticar skate em uma terra que é dominada por homens, né? Infelizmente a gente tem esse tipo de situação, né? Uma adolescente no interior da Índia descobre a paixão pelo skate e enfrenta muitos obstáculos em busca do sonho de participar de uma competição. Tem esse obstáculo, mas aí tem mais obstáculo da visão, a pessoa não conseguir enxergar. Como é que é isso, Franja? E o seu retorno, e aí não é retorno financeiro, eu tenho certeza que não é dinheiro, não é nada, é o retorno de um sorriso. Como é que é isso, cara? É o retorno de colaborar com a superação de um limite ou
de alguma coisa nova que acrescenta na vida de alguém. Eu tive a ideia dessa clínica de skate para deficientes visuais quando eu vi um cego, um deficiente visual, tendo dificuldade para andar no centro da cidade com os obstáculos que ele encontrava, poste, mureta, essas coisas. Então eu cheguei, me ofereci para guiá-lo e durante a conversa que rolou a ideia, ele me falou que Sorocaba tinha uma associação para deficientes visuais. Eu entrei em contato e lancei a ideia, mas eu fiquei pensando como que eu vou fazer. Aí eu voltando de viagem, eu comecei a prestar atenção na estrada. A estrada, ela tem os olhos de gato nas laterais que te sinaliza quando você está saindo, né? Faz blu 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 blu, né? E também... um efeito especial. E também tem aqueles sonorizadores antes das lombadas e tudo, né? Então eu pensei, falei, vou fazer um piso tátil para eles que não atrapalhe, baseado nessa ideia. Então eu puxei 2 linhas paralelas com 30 metros, coloquei pedacinhos de barbantes e fiz tipo um zebrado e coloquei 3 sonorizadores, 3 fitas crepes com uma tira de barbante também, antes de uma rampinha, de uma leve inclinação, e depois no final do percurso. Então ele sabia que no final do terceiro tum-tum, ele tinha uma rampinha. E depois ele sabia que no final do terceiro tum-tum acabava o percurso. Então a primeira vez eu situava o atendido em cima do skate, colocava a posição. Antes disso a gente fazia um trabalho de tátil, eu colocava o skate na mão para ele sentir, tudo sentado. Ele sentado, eu colocava os pés dele em cima do skate para ele se localizar no skate. Depois a gente ia para atividade em pé. Na atividade em pé eu colocava ele em cima do skate, o posicionava e eu ia com ele na primeira vez e eu ia explorando o terreno com ele. Eu jogava ele para o lado direito, para o lado esquerdo, para ele sentir a limitação. Ensinava para ele os sonorizadores, depois voltava e a segunda e a terceira vez ele ia sozinho. Lógico que eu ia do lado dele. Na segunda vez eu ia dando uns toques no ombro para ele saber que eu estava próximo dele. E na terceira vez eu só ia falando com ele, olha, tô aqui. E ele ia sozinho. Aí eu lanço um desafio para quem está ouvindo e tenha a curiosidade. Feche os olhos e suba em cima de um skate. É a coisa mais assustadora do mundo. Por mais que você esteja, a sua última visão seja uma quadra, sem ninguém, nada perto assim, você sobe no skate, parece que você vai cair. Parece que alguma coisa vai te atingir, parece que você vai cair. Então, isso daí dá uma superação, dá um valor muito grande para os deficientes visuais que tiveram coragem de se arriscar no skate. E foi só alegria, foi um sucesso. E a gente espera... voltar a fazer esse evento, fazer mais vezes, inclusive, esse evento. Agora. Quando tiver, e isso já é um compromisso assumido aqui na Galera Esporte, quando tiver a gente quer estar presente, quer acompanhar, quer saber um pouquinho, bater um papo com essa galera, porque realmente é uma situação que chama muito a atenção, como é dessa garota, né, que passa-se nesse filme. Esse filme tá aí na Netflix, e aqui a gente não tem problema nenhum, tá aí na Netflix para quem quiser assistir. Eu não consegui assistir o filme ainda, mas o que a gente percebe é que realmente é muita superação e é muita vontade na de vencer. A questão do filme foi uma questão meio de preconceito, né? E só uma curiosidade, não sendo um spoiler no filme, porque está inclusive no trailer, aquela pista de skate que eles andam realmente foi construída no vilarejo onde foi rodado o filme, lá no meio da Índia, por uma empresa norte-americana, e aquela pista ficou de presente, não é cenário, não é pistinha que vai quebrar daqui, foi uma pista feita mesmo para incrementar o skate naquela região lá. Bacana. Felipe Freitas junto com a gente também. Felipe, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Franja, eu só posso realmente de coração agradecer, desejar sucesso, e já fica o convite. Você está convocado a voltar outras vezes. Eu sei que tem muita coisa que a gente não falou, que a gente gostaria de ter falado, mas como eu disse, né, na Galera Esporte a gente fala de tudo, inclusive de esporte. Então o esporte é uma coisa que a gente tenta levar para as pessoas, mas a gente realmente quer falar um pouquinho de tudo e trazer, fomentar principalmente
O esporte que, de repente, ele ganhou uma projeção muito maior agora aqui no Brasil por conta da fadinha. Mas é um esporte que a gente sabe que tem uma história muito legal. Eu, principalmente, sei, não sou praticante, mas sei porque já acompanhei e acompanho o seu trabalho. É um esporte que tem muita projeção, mas falta ainda ter um pouco mais de voz, as pessoas falarem um pouco mais sobre o skate. Não só quando os grandes ídolos aparecem, mas as crianças que estão buscando aprender e conhecer os deficientes visuais, ou enfim, qualquer tipo de limitação, quer aprender, quer buscar superar os seus próprios limites. Então, você já está convocado a voltar outras vezes. Obrigado mais uma vez por essa disponibilidade, né? A gente entrou em contato e você na hora já topou, isso é muito legal, isso a gente fica muito grato, muito feliz com esse desprendimento. Pode contar comigo, sempre que o assunto for skate, seja qual for o tema, pode contar comigo, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pode acessar lá o Instagram, Franja SKT ou Super House Skate. Tá lá na tela, ó, quem tá acompanhando aí pelo nosso YouTube, tá lá na tela. Franja e também SKT. A nossa empresa, promotora de eventos de skate, Super House Skate. Super House. O Fran já tá com pista hoje em Sorocaba, não sei se chama pista, né, com shape, enfim, com não, espaço. No momento eu estou atendendo delivery, eu vou até as pistas que ficam próximo das casas dos alunos, ou eu sugiro algum local que eles desejam assim praticar, mas pista por enquanto não. É um plano, mas por enquanto não. Legal, Franja, obrigado mais uma vez aí por estar junto com a gente. Muito bem. Meu caro Vitor Casagrande, o Casão. Ah, peraí, Casão, fala aí. Exatamente. Tem presente, Antes né? do apito final, aqui na prorrogação já, né, Douglas? Temos aqui um presente pro Douglas. Pra mim? Pro Douglas ainda não. Pro Franja, um presente pro Franja, que é da participação da nossa Vicky aqui na primeira vez. A Vicky tá meio mudinha, né? Quietinha. Meio quietinha aqui, Vicky, o que tá acontecendo? Chegando aqui. Vicky, antes de tudo, você pode aqui mostrar pra nossa câmera o que você fez pro nosso Franja aqui hoje. Vamos ver, tá aí. Olha só, gente, Douglas. Orgulho do papai, né? É o orgulho do papai. Olha papai que coisa gostou. linda. Olha que coisa linda. Então a Vicky desenhou o Franja aqui. Vamos presenteá-lo aqui. Muito bom. Isso aí. Muito bom obrigado. demais. Aí, Lindo demais. Ficou bem parecido, né? Ó, ficou bem legal. Posso dizer que ficou até melhor do que o original. Melhor que o original, né? Muito obrigado. Muito Aí. obrigado. Mais não sei se é mais um troféu para sua coleção, que eu sei que tem bastante. Certeza. Agora sim, a gente agradecendo já a galera aqui. Casão, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Douglas, por mais essa segunda. Aguardo você na próxima segunda. Franja, obrigado pela sua presença aqui. E antes aqui nos bastidores conversarmos, eu perguntei se eu com 1,92, quase 2 de altura, poderia também andar de skate. Ele falou que sim. Então, quem sabe o desafio está lançado para mim aqui. Vamos tentar, Vamos fazer Franja? uma aulinha. Vamos lá. Quem que tá acompanhando você aqui, Franja? É a minha esposa, Sani, minha parceira, minha colaboradora número 1 aqui. Aí sim, muito legal. Bem-vinda também, obrigado por estar junto com a gente. A Sani tá de verde, eu tô de amarelo e a nossa Vitória também tá de amarelo. E por quê? E a Sani a gente não combinou, eu não sabia que ela viria. Mas agora eu vou explicar também porque a cor amarela hoje ela tem um significado. E muito do que muitas pessoas podem pensar é um movimento político A, um movimento político B, X, Y, Z, não tem nada a ver com movimentação política. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é um mês delicado. Nós deveríamos falar mais sobre isso durante todos os outros meses do ano. Porém, o mês de setembro ele é escolhido para nós falarmos sobre suicídio. Infelizmente, é uma questão que assola os jovens. Nós temos aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, muitos e muitos jovens que atentam contra a própria vida. Por isso, hoje eu vim de amarelo e a Vitória veio de amarelo também. Para nós lembrarmos a você que está em casa, você que está acompanhando na Galera Esporte, que conversar é sempre o melhor remédio. Assim, um bate-papo, como a gente está com o Franja, como a gente está com a Sani, como tem o Casão por aqui, como tem a Vicky, como tem o Ricardinho por lá, conversar é sempre o melhor remédio. Em Sorocaba e no país inteiro nós temos uma organização que atende, se você tiver algum tipo de problema, se você estiver sentindo alguma dor, que é uma dor que eu não vou saber, a Vitória não vai saber, o Franja não vai saber, mas se você tiver com alguma dor e precisa de algum tipo de auxílio, procura o pessoal do CVV.
188. Esse é o número do telefone do CVV, você pode ligar a qualquer hora, o pessoal está lá para te atender, faz um trabalho fantástico, fantástico. Então, por isso, hoje, o meu amarelo, o amarelo do Douglas, o amarelo da Vitória, nós temos uma camisa da seleção em amarelo, para lembrar você que o melhor remédio sempre é uma boa conversa. E aí eu pego o gancho, que a Sani está de verde, porque a gente lembra também do Setembro Verde, que é o mês de inclusão. Além do Setembro Amarelo, dessa parte importante, também tem o mês da inclusão. E nós falamos tanto em inclusão aqui nesse programa, nós falamos aí de inclusão dos deficientes visuais que conquistaram um pentacampeonato nas Paralimpíadas do Japão. Nós falamos de inclusão quando se coloca um deficiente visual andando de skate para andar de skate. A gente está falando de inclusão. E a gente espera que o mundo seja um pouco mais inclusivo. De qualquer forma, da forma que for. Então, Sani, sem combinar, obrigado por você ter vindo com essa cor, me deu a oportunidade de falar sobre isso. E, obviamente, eu vim hoje de amarelo, já saí de casa pensando nisso, porque conversar é sempre o melhor remédio. Um grande abraço a você, obrigado demais pela sua companhia, você que esteve com a gente durante todo o Na Galera Esporte. A gente sabe que durante a correria do dia a dia e tudo mais não é fácil, muita gente viajando, mas um beijo para você e a gente se fala na próxima segunda-feira. Vamos ter um novo convidado, durante a semana a gente vai conversando, a gente vai falando. Sigam Na Galera Esporte nas redes sociais e a gente vai ter muita informação por lá. Um grande beijo e até mais. Um agradecimento especial também a toda a galera da Revolut Digital. Quer ter o seu programa, quer ter sua arte, enfim, bate um papo com a galera da Revolut Digital. E continue junto com a gente aqui no 102 Play. Galera, um grande abraço. Valeu, Vitão. Valeu, tchau, boa noite. Dá um tchauzinho aí, ô Ricardinho. Gente, até a próxima semana. Conversar é o melhor remédio sempre. Tchau, gente. Valeu, valeu.